Muito boa noite, muito boa noite. Estamos de volta e dessa vez o nosso encontro de milhões chegou com o retorno de 2024. Vocês não estão entendendo não, gente. Nós estamos preparando o ano de 2024 mais de milhões. Mais do que de milhões, né? Como eu sempre falo. E o nosso convidado, para começar o ano, eu não sei se ele é um gênio, se ele é um pedreiro às vezes, se ele é um eletricista, ou ele é muitas pessoas, mas ele é muito conhecido como pai, dad. E vamos juntos hoje conhecer esse cara que é fantástico, nosso querido Antônio Duetos, Toninho Duetos, o pai, o dad, com muitos nomes. Muito boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Camieres. Estamos aqui, eu não sou gênio, eu não sou pedreiro, eu não sou eletricista, eu sou um cara que eu acho que eu sou predestinado, eu sou iluminado e acho que eu sou muito abençoado por Deus. Não acho, tenho certeza. Ah, com certeza, eu tenho muita certeza. Ó, primeiro quero te agradecer muito pelo seu sim, por ter aceitado participar desse encontro de milhões com a gente e a gente poder partilhar um pouquinho da sua história. O conceito do nosso podcast é sempre levar para as pessoas que estão em casa um pouquinho de histórias, um pouquinho daquilo que a gente vive, daquilo que a gente passou de experiências. E quando eu falo para você que ele é muitas pessoas, gente, é porque ele tem um linguajar diferente dos iguais. Conta pra mim de onde que veio esse linguajar que você tem, que é muito autêntico, que é o gênio da lâmpada, e aí do nada você pergunta pra ele de um problema, ele tá como um pedreiro. Como é que surgiu isso no Antônio? Surge muito espontâneo, sim. O Rafael Vanucci, quando ele trabalhou comigo no Cristiano Araújo, ele ainda falava que todo mundo me chama de papai. Isso foi dado pelo Cristiano, de Dad, às vezes ele me chamava. Aí o Brasil inteiro, o ramo do show business, me chama assim. Então, às vezes alguém me liga e fala, não, eu posso te pedir alguma coisa? Eu falo, ó, você tem direito a 3 pedidos, aqui é igual o gênio da lâmpada. Primeiro você já fez, se quiser fazer os outros 2. E às vezes alguém me liga, eu estou numa vibe tão boa, o cara fala, ô, você está fazendo alguma coisa? Eu falo, não, estou aqui capinando um lote aqui, parei na sombra aqui, agora a gente, só para beber uma água, você ligou, estou te atendendo. Então é só para dar um ar assim, mais despojado para me atender o cara que está me ligando, para não ficar igual todo mundo que liga no escritório do show business para pedir uma data, para consultar uma data, ou para mandar algum compositor para mandar uma música. Só para dar descontração a mais para a pessoa que está me ligando, que a maioria das vezes eu nunca ouvi pessoalmente. Então eu já dou mais uma tranquilidade pro cara. Gente, que legal. Hoje mesmo uma pessoa me ligou para receber uma comissão do show de um artista que ele comprou de mim. Ele falou, cara, é muito bom te ligar, você tem uma vibe diferente, é bom fazer negócio com você. E eu nunca ouvi, e como eu já tive, graças a Deus, vários artistas estourados, é um artista que eu estou em projeção, e o cara já achou bom o primeiro show que ele comprou de mim, e já comprou outro hoje, já queria receber a comissão do outro. Então eu dou essa tranquilidade para quebrar o gelo, né? Para quebrar o gelo, para não ser igual a todo mundo, é o que você falou, diferente dos iguais, acho que é isso aí. Ele é diferente. Então, vamos começar, a gente aqui atropela, vocês sabem que aqui no nosso Encontro de Milhões o negócio é atropelado. Vamos começar primeiro contando para as pessoas quem que é o Antônio, quem que é o Toninho Duetos, quem que é o pai que a gente conhece. Eu tinha 2 anos, meu pai foi embora, minha mãe me criou trabalhando como gari, já contei isso em outros podcasts. E quando ela me levou para o meu primeiro serviço, que naquele tempo criança podia trabalhar, eu acho que foi o diferença da minha geração. Sim. Então isso eu acho que me amadureceu muito rápido. Quando ela me levou para esse primeiro serviço, ela escorou na vassoura, assim, minha mãe tem 1,52 m, e falou, hoje é o seu primeiro serviço na sua vida, e de hoje em diante não entre em nenhum lugar para ser mais um. Entre para ser o melhor, e eu carreguei isso para minha vida. Minha mãe fala assim que você não é todo mundo, você não faz igual a todo mundo. E você nasceu para ser diferente. Isso. Então, assim, na sala de aula, desde do pré, que falava aquele tempo, hoje não sei como que eu estava entre as 3 maiores notas, eu estava nela. Quando eu servi a Marinha, em Brasília, aí tinha a prova de engajamento, eu escolhia uma tinha 19 vagas, que era de taifeiro, que é a pessoa da cozinha. Eu escolhi operador de radar e sonar, que
porque só tinha 2 vagas, e eu falava para todo mundo, a gente era 120 marinheiros, eu falava para quem ia disputar, falava, disputa a segunda vaga, que a primeira já é minha. Era muito E eu seguro. passei realmente em primeiro. Eu sou determinado Sim. quando eu quero. E eu nunca fui o cara de anotar. Então, eu sentava na primeira fileira da cadeira da sala de aula. Na Marinha tem aula quase que toda hora. Sim. Então, assim, Que eu legal. ficava na primeira. Aí, no dia da prova, um dia antes, a galera não podia acender a luz na hora que tocava o silêncio. Sim. Só tinha uma luz em cima, assim, violeta, em cima das câmaras. Era treliche, eu dormia na do meio. Então, a galera com luz acesa estudando e eu dormindo. Meu nome de guerra era dos Santos, meu nome é Antônio Pereira dos Santos. Aí os caras falaram, por que você não estuda? Eu falei, eu já gravei. Eu sentei na primeira fileira, vocês podem perder a noite de sono, que amanhã Tô pleno. tô pleno. O pai tá E vou estar. Aí tinha no quadro os 3 melhores notas. Eu falava, num daqueles postos ali eu vou estar. A melhor nota da semana. E você já era assim, despojado, engraçado nessa fase? Sempre fui. Sempre foi, desde... Isso é natural. Sempre fui, Que desde a legal. sala de aula, sempre tive liderança comigo, assim, eu tinha Sim. isso. Eu era sempre o líder, de estar no lugar, a galera querer estar comigo. Sim. E isso é natural de mim mesmo, assim. O resto da minha família, eu tenho 3 irmãos, um irmão homem, que é mais velho, mais novo que eu, 2 anos, e uma irmã bem mais nova que a gente, que foi do segundo casamento da minha mãe, depois que meu pai foi embora. Gente, é muito engraçado isso, né? Quando eu falo que a nossa vida ela é sempre feita por histórias. Quem olha o Antônio hoje não imagina de onde o Antônio veio. Não. Eu nem sabia que você serviu na Marinha, tô sabendo agora. Você vê a Marinha. A história de marinheira que é nova pra mim. É. E como é que você entrou nesse mundo que você atua hoje, que é no mundo da música, né? Você descobre talentos. Na verdade, eu comecei lá em Goiás Velho, minha cidade, uma cidade de 20 mil habitantes, antiga capital do estado de Goiás, uma cidade construída por escravos. A gente começou para fazer o 3º ano, que era o último ano do colégio, e queria fazer uma viagem, todo mundo numa cidade pequena, todo mundo pobre. Vamos juntar dinheiro, fazer um caixa? Eu falei, por que a gente não faz uma festa, um baile, sei lá? Aí falou, não, vamos. Eu falei, então vamos escolher o presidente dos formandos. E como eu já nasci com espírito de liderança, todo mundo falou, não tem eleição, você é o presidente. Pronto. Aí a gente fez a primeira festa, já foi um sucesso. Tipo aquelas coisas de filme? Que faz o baile lá? Fazer uma festa, era som mecânico, não era show. Entendi. Aí a gente fez, vendendo ingresso. Aí, o primeiro baile foi maravilhoso. Foi fazendo para juntar o dinheiro para a gente viajar para Pirinópolis, que é lá em Goiás. Sim. Aí a gente viajou, foi bacana, todo mundo. E aí nós formamos, né, no 2º grau lá. Eu falei, cara, gostei desse negócio de fazer festa. Aí todo mundo que fazia festa, tinha 2 pessoas que faziam festa antes de mim. Um chamava André, então era André Carla Produções Apresenta. Sim. E um outro cara que chamava João Maria Leite, que era do locutor de rádio. João Maria Leite Apresenta. Eu falei, cara, eu não vou ser igual a todo mundo, pôr meu nome. Lá me chamava Toninho Apresenta. Não, porque no sofá da funerária que eu trabalhava e morava, pensei... Você trabalhava numa funerária? Trabalhava na funerária, eu vendia planos funerários e arrumava os defuntos, assim, quando morria, colocava flor, dava banho nele, papapá, era Sim. isso. Aí, e fazia as festas. Aí eu peguei e falei, por acaso deitado no sofá, eu falei, acho que eu vi alguma coisa de dueto. Aí eu falei, minha empresa vai chamar Duetos Produções. Aí nasceu Duetos, em 94, mais ou menos. Nossa, quando eu nasci... Pois é, se você nasceu junto com a empresa mais vencedora do Play. Que é isso. Gente, tá vendo? Eu sou diferente dos iguais mesmo. Eu nasci em 94. Pois é, a Duetos nasceu aí eu comecei a fazer festas depois dos formandos. Aí eu falei, vou fazer o primeiro já para me bombar. Sim. Aí eu sempre tive esses relances assim, eu falei, a primeira festa minha vai chamar 1001 Noites. Vou sortear R$1.000. Então a música? Porque aí tinha a música, eu pensei, vou sortear R$1.000. Ninguém nunca tinha feito isso na minha cidade. Então foi todo mundo. Naquela época, R$1.000 era, tipo, muito dinheiro. Eu nem sei se era reais, mas era 1.000. Aí, 94 era reais. Aí foi o lance que foi criança, foi velho, foi todo mundo querendo ganhar 1.000. Que legal. E não tinha esse negócio de juizado de infância menor e tal, a galera foi tudo. E não existia open bar naquela época, tinha que comprar, então. Aí a festa bombou, foi sucesso.
Aí eu virei a referência. Aí depois eu pensei, cara, fazer um sorteio só é uma oportunidade única. Eu acho que eu vou. Aí eu falei, vou fazer uma de hora em hora. Aí eu falei, a festa vai chamar Tic Tac. Sorteio de R$ 200 de hora em hora. Gente, Aí o o pai explodiu. Aí eu, não existe essa palavra, mas aí eu hypei. Aí eu fiquei a referência No da cidade. vocabulário da Duetos existe, porque a Duetos tem um vocabulário próprio. Próprio. Aí todas as cidades vizinhas já marcavam o duetos, a Tic Tac é tal mês. Então a galera já ia, já bombava a cidade, a galera Que fazendo legal. roupa, comprando look novo. Então você os que hotéis trouxe, quase bombavam. que você que trouxe o abadá. Quase. Porque o abadá veio, eu era criança e o povo ia pra festa e tinha aquele bora embora, ia pro carnaval e botava as roupas. Aí quando o Brasil. Aí todo mundo comprava, eu vendia os ingressos antecipados na funerária. A funerária, além dela cuidar de quem morreu, ela vendia o ingresso da festa pro Era, povo e viver. de repente alguém mais velho, porque como era sorteado dinheiro, Sim. e a galera se interessava, era a oportunidade de ir, curtir a festa e ainda ganhar duzentão. Que isso. Aí de repente o cara chegava para uma mulher, uma pessoa mais velha para comprar o ingresso, de repente eu convencia a vender um plano funerário, que é o cara pagar aquilo ali tipo um plano de saúde. Que Pô, os isso, dependentes, se alguém infelizmente falecer, já estava Sim. já o atendimento funerário. Gente, tô em choque. Isso é que eu chamo de um empreendedor nato. Aí quando o Brasil foi fazer 500 anos, eu tive a ideia aí eu fiz uma festa chamada Brasil São Outros 500. Sorteei R$ 500 de hora em hora. Gente, Fiz o um Brasil cartaz. são outros 500. Isso aí não é pra qualquer um, não. Aí eu sempre tive essas ideias diferentes, aí eu era imbatível na cidade. Eu era o the best. Que isso, hein? E como é que você decidiu que aquela cidade ficou pequena pra você? Aí eu tive um casamento que não foi legal, meu primeiro casamento. Aí eu falei, cara, eu nunca me imaginei morando em Goiânia. Queria morrer lá na minha cidade, Goiás Velho, cidade pacata. Aí eu falei, quer saber, eu vou para Goiânia. Aí fui para Goiânia em 2005. E só puxando um gancho atrás, quando nesse casamento meu, eu saí da funerária, montei uma loja de celular que eu não entendia nada e quebrei. Ixi. E nesse período desse casamento. E um cara eu estava fazendo uma barraca numa quermesse de igreja lá, Sim. e ele no telefone tentando procurar um lugar para ele tocar, ele era de umas. Aí eu falei, cara, eu quero pôr alguém lá na minha barraca hoje para tocar, você trouxe os instrumentos, tal, teclado? Ele falou, não, mas eu sou de umas, vou lá e busco. Eu falei, certeza, certeza. Aí já comecei a anunciar na rádio que ia ter uma dupla, Que legal. e ele foi em umas, pegou as coisas e eu fechei a barraca, sucesso total, no outro dia ele fez também. Aí viramos amigos. Alessandro, o nome dele era Fernando e Alessandro, só que eles tinham uma banda de pop rock chamada Kazê. Não sei por que era esse nome. show. Aí separei desse casamento, mudei para Goiânia, fui sem lenço, sem documento, com um salário mínimo, um pouco disso. Sem lenço, Aluguei sem um barracão documento. menor do que esse lugar que a gente está aqui hoje. Aí, e meu primeiro serviço em Goiânia foi fazer locução na porta das lojas até eu achar alguma coisa, que eu tinha deixado currículo de loja, de tudo, desesperado, não conhecia Goiânia direito. Aí ele me encontrou, eu fazendo a minha primeira locução na porta de uma loja de colchão. Uma locução aí de colchão que você fazia, faz aí pra nós. Alô, senhores clientes, cheguem pra cá, é hora de trocar seu colchão, venha pra cá. E aí falava a marca do colchão. Sim. Aí ele passou e me viu e falou, Toninho, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, cara, separei, tô lascado. Eu ainda usei a expressão para ele, que eu estava tão apertado que eu estava tomando biscoito do pé de periquito. Porque se eu estava com fome, o periquito estivesse comendo um biscoito, eu tomava dele lá. Aí ele falou, você não quer trabalhar na minha banda e tal? Eu comecei a tocar muito. Falei, quero. Eu ganhava R$ 25 na porta da loja, só tinha locução sexta e sábado. Sim. Aí ele falou, no outro final de semana tem show, sexta, sábado e domingo. Eu falei, quanto você me paga? Ele falou, R$ 100 de diária. Eu falei, vou lá. Aí fui, vi. Eu era tipo produtor, que na época não tinha o nome de produtora. Eu ia receber do contratante, marcar a logística dentro da cidade, banda e comer, passar som, van. Sim. Aí vindo da van com ele, eu falei, Alessandro, quem vende seu show? Ele falou, eu. Eu falei, e se eu vender o show, quanto que eu ganho? 10%. Quanto que é o show? 2.500. Eu falei, bicho, eu tô ganhando 100, posso ganhar 2.500. Vou tentar vender o show. Aí tentei vender o show, que lá em Goiânia na época tinha a galera na praça da alimentação, tinha show ao vivo. Aí eu comecei
nos shoppings, vendi o primeiro show e o artista cobrou 800, eu vendi por 1.500. Aí ele deu a nota dele, eu paguei o imposto, ganhei quase que R$ 600. Falei, cara, isso aqui é melhor que trabalhar, eu vou fazer isso. Aí comecei aí. E você nem olhava e entendia isso como uma profissão até então, Não, era tipo não. diversão. Aí nesse tempo eu tinha uma moto, Today. Aí ela era tão velhinha que o nome dela eu chamava ela de Dita. Que em Goiás tudo é diminutivo, chama Benedita, chama Dita. Então a minha moto chamava Dita. Isso é verdade. Aí foi a primeira vez que eu enchi o tanque da Dita de gasolina, que era só, ele chegava e punha R$2. Esse dia eu falei, não, agora eu vou encher o tanque da Dita. Tô rico. Agora é até na tampa. Pode completar, por favor. Aí meu aluguel do lugar era R$90, paguei 2 meses de aluguel adiantado, enchi o tanque da Dita e fui numa festa, conheci uma menina que trabalhava num lugar que coordenava todas as prefeituras de Goiás. Eu falei, você tem o telefone das prefeituras? Ela falou, passa aqui amanhã, que eu vou na Gamp, que chamava lanche, acho que é isso, e eu vou te dar o telefone. Aí ela fez encadernou um negócio para mim com o nome do prefeito, data de aniversário da cidade, o partido que ele era, o presidente da Câmara. Aí eu comecei a ligar para vender show. Aí um prefeito falou para mim, eu quero, vou estar em Goiânia essa semana, tal dia, vou estar amanhã, tal hora, e vou no seu escritório. Eu não tinha nem casa, imagina no escritório. Eu morava no barracão. Aí esse cara que foi lá, que eu trabalhava na banda dele, chamava Alessandro. Eu falei, cara, você tem 2 perfumes, você me dá uma pasta bacana de empresário e uma camisa para me emprestar? Ele falou, eu tenho a pasta, tenho a camisa, mas só tenho um perfume. Eu falei, não, eu tenho uma toalhinha, você molha o perfume para mim, eu vou de ônibus, do coletivo, a hora que eu for chegando perto do lugar, eu vou na toalhinha, molho, enxuto, vou ficar cheiroso, parecia que cheguei no carrão, ar-condicionado. Real, e aí? Aí eu desci, aí a gente ia almoçar, eu pensei, tomara que o prefeito venha com pouca gente, que eu tinha tipo uns 200 e poucos reais. Aí fui na melhor churrascaria da cidade, na época. Estrategista. Aí cheguei com a pastona de empresário, que era dele, os DVD da banda, para mostrar. E um computador que o meu primo tinha acabado de vir dos Estados Unidos. Eu falei, cara, me ensina como mexer, que eu não sabia nem mexer no notebook na época. Um notebook desse tamanho, parecia uma televisão. Aí mostrei, aí o prefeito estava só ele e mais uma pessoa. Eu falei, graças a Deus, vai dar para pagar. Aí, ainda encheu o peito e pagou, moço. Aí o prefeito falou, você quer que a gente vá, meu contador vai no seu escritório, você vai lá nele? Eu falei, não, vou lá nele. Era perto da churrascaria, graças a Deus. Aí fui lá, vendi a banda que eu trabalhava, mais uma outra banda de forró. Aí era uma sexta, um sábado, eu ganhei na época, sexta e sábado eu ganhei 2.800. Falei, rapaz, estou rico. Agora eu descobri o que eu vou fazer, é isso aqui. Aí que começou. Isso em 2005? 2005. Aí esse menino, que era o meu patrão na época, da banda, virou o meu sócio. Eu falei, você tem carro, eu sei vender, você me leva nas prefeituras e eu racho a comissão com você. Aí, nas primeiras vezes, ele entrou na sala do prefeito comigo, só que ele brincava na hora errada. Eu falei, agora nas outras prefeituras você vai ficar dentro do carro. E rachava a comissão com ele. Você vai ficar caladinho aqui. Porque... ele não sabia vender. E eu, se eu entrasse para dentro da sala do prefeito, eu saí com pelo menos um show fechado toda a grade. Aí começou, aí vendemos tanto show que depois eu comprei um carro, continuei ele sócio dele, depois eu virei dono da banda dele, eu virei o patrão dele. E mesmo assim eu rachava a comissão com ele dos shows que vendia. Aí como eu virei a referência lá no estado, o Vander me chamou para ser o agenda do João Neto Frederico. E eu, na época, vendendo show, eu e o Alessandro, eu ganhava uns 30 mil na época, que era muito dinheiro, e eu dividia, que ele ganhava uns 15, no mínimo de 10 mil reais por mês eu ganhava. Sim. Uma época que era muito dinheiro. E eu era conhecido só em Goiás, só no estado de Goiás. Sim. Aí o Vander falou, você quer cuidar da agenda do João Neto Frederico para mim? Porque a agenda não estava tão bem e tal. Eu falei, quero. Eu falei, quanto você me paga? Ele falou, eu pago 2 mil reais por mês. Eu falei, eu quero. Todo mundo, até meu sócio, falou, você é louco, você ganha 15, 20, ou no mínimo 10. Eu falei, só que eu sou conhecido só em Goiás, eu vou ser conhecido no Brasil. Aí o João Neto Frederico explodido com a música Pega Fogo Cabaré na época. Sim. Aí eu falei pro Wander, me leva nos principais contratantes do Brasil, no principal de Minas, no principal de São Paulo, no principal do Rio Grande do Sul, do Paraná. Aí ele fez isso, me levou de carro.
Aí, e em 6 meses, eu tripliquei a agenda do João Neto Frederico, tanto de número de show como de valores. Aí, em 6 meses, eu falei, agora eu quero 10 mil por mês, mais comissão. Aí ele fez isso. Aí eu fiquei lá 2 anos e meio, depois saí, passei a agenda do Christian Ralph, depois me convidaram para ser empresário da banda Nashville, aí eu saí da categoria só agenda para ser empresário. Que Aí foi a isso. guinada na minha vida, foi aí. Que isso. É engraçado você falando um pouco do seu percurso, que em outros podcasts eu estive com pessoas que tinham esse dom da venda muito nata. Que ela vende sem vender. Sim. Eu acho que isso é mais que um dom. Você fazer negócios, porque eu acho que a venda, quando ela é forçada, ela perde ali o time. E você é vendedor desde pequeno, porque quando você trabalha na funerária, que você fala lá atrás, você já pensava, não, eu vou vender o ingresso aqui. E o que a gente hoje vê no comércio normal, eu trabalhava só no comércio, esse mundo do show business é totalmente novo pra mim. E no comércio a gente fazia exatamente essa estratégia. Eu vou colocar uma venda de ingresso aqui, só que, por exemplo, lá em 94, lá quando você estava fazendo o negócio acontecer, você já tinha uma estratégia e que não foi um curso que te deram. Não. Não foi alguém que te contou. Não. Foi você pensando, não, eu trabalho aqui. As veinhas vão vir aqui. Então eu vou vender o ingresso para elas e ainda vou vender um plano. Não, e desde criança, assim, aí quando a minha mãe casou, eu não dava certo com meu padrasto. Aí eu fui morar na casa do meu tia, assim, em segundo grau, parente da minha mãe, do meu pai. Aí ela fazia pamonha, bolinho frito, que hoje fala bolinha frita, a gente falava Sim. lá em Goiás pamonha frita. Sim. Aí ela. E é vida, viu, gente, que não conhece. E ela, o caldeirão bem areadinho, pano de pato, para cobrir as pamonhas, super branco. Aí ela falava, ó, eu vou fritar as pamonhas, vocês comem para sair. Eu falava, não, a minha, a senhora deixa. Ela pagava comissão pra gente mesmo comprar a roupa da gente e tal. Sim. Então eu falava, a minha eu não vou comer não, coloca a minha no caldeirão também. Vou comer na estrada. Aí eu ia lá, os hospitais, tinha um hospital que era referência da cidade, que ele era pediátrico, então muito menino. Qual que era a minha estratégia? Chegava lá, aquele tanto de menino, destampava o caldeirão, pegava a minha pamonha frita e comia, que todo menino não pode ver o outro comer, que ele dá vontade, até ele estando cheio, ele dá vontade. Sim. Aí a pamonha cheirava tudo, eu comia, aquela boca boa, e os meninos, mamãe, eu quero, já vendia para todo mundo, e ia embora para casa. Mas eu era o primeiro a vender, eu chegava em casa primeiro. E era naturalmente. Natural, nasceu da minha cabeça, vocês falando. Sozinho. Porque quando eu comia eu via algum menino comer alguma coisa, até que eu não gostava, eu dava vontade. Criança é assim. Não as crianças de hoje, que é ruim para comer, mas da minha geração a gente comia até parede. Literalmente. Literalmente era assim. Aí já nasci com esse dom de marqueteiro, assim. Eu acho que é dom, né? É um dom, eu falo muito isso. Uma época que eu saí da funerária, que quebrei com a loja de celular, aí eu peguei e fui trabalho de vendedor. Sim. Que eu sei que você morava de visitar a farmácia, supermercado, então vendia sabonete, sabão em pó, arroz. Aí é muito difícil você lançar, quando vem uma marca nova, a empresa que representa paga a maior porcentagem, porque você introduzir uma marca de sabonete, sim, ou uma marca de detergente é difícil. Sim. Aí eles mandaram a amostra no sabonete para a gente mostrar para o cliente. Aí eu tinha um perfume muito cheiroso importado, acho que chamava Zarro. Eu abri o sabonete, bati nele e falava, cara, olha o cheiro, que parece a Zarro era bombado na época. Cheiro, cara, nossa. Eu pensei, no dia que chegar o sabonete, ele nem lembra que vai abrir para cheirar. Ele não vai abrir um sabonete. Sim. Aí eu bati o recorde de vender esse sabonete, eu ganhei o prêmio da empresa na época. Eu bati a Zarro, eu sabia que chega um monte de compra no dia, o cara vai lembrar que um supermercado grande do sabonete cheiro de Zarro. Pronto, bati o recorde. Olha que engraçado. E ganhei o prêmio. Tá vendo? Isso porque você sempre disse que ia ficar em primeiro lugar. Você contando a história do sabonete, a história da Red Bull. É assim, a Red Bull ela não conseguia implantar o energético no mercado, e aí ela vai lá e aí ela distribui milhares de latinhas sobre o lixo da cidade inteira. Então ela encheu todos os cestos de lixo de uma determinada cidade para que as pessoas quisessem aquilo lá, porque se esse lixo tá cheio, o que é isso? O que é isso? Sinal que muita gente bebeu. Exatamente. Aí quando o mercado chega e recebe essa quantidade de sabonete, a pessoa entra no mercado e fala, gente, esse sabonete aqui tem muita, porque o pessoal tá comprando muito. Sim.
E uma coisa que nasce com você, né? É um Isso. dom que, tipo assim, você nasce... Eu falo que Deus, ele tem aquelas pessoas que ele fala assim, olha, esse aqui eu vou te... Todo mundo tem um dom. Tem. Eu acho que é um dom único e que Deus seleciona, que você vai ter um dom para vendas. E essa venda você vai poder ajudar muitas pessoas. Você tem o dom da medicina. Porque pra mim um médico, cara, ele é foda. É. E aí você pega um advogado também e você fala, não, o advogado é muito bom. Aí você passa para um cara que escolheu contabilidade, ou um cara que faz informação, o cara aí dessa galera que desenvolve um programa, um programador. Você fica assim, meu Deus, é realmente o que o cara faz é um dom. Então eu acho que cada ser humano tem um dom. E você literalmente nasceu com um dom muito nato, desde muito pequeno. Sim. Eu sempre fui determinado, assim, sempre pus Deus em primeiro lugar. Como minha mãe era gari... E você Deus só veio quer dessa quarta fé série. nata? Como é que é essa questão da sua intimidade com Deus? Porque você fala de Eu Deus com tinha o olho dele brilha, gente. Eu tinha uma intimidade sem saber que eu tinha. Como a minha mãe era gari, só fez a quarta série e tal, meu pai tinha ido embora. Então a pior casa da rua era a minha. Sim. E eu, na minha cabeça, meu pai ia vir me buscar e me tirar daquela pobreza. E eu tomando banho aquele tempo no quintal, assim, sem cerca, sem nada, que é interior, eu, Sim. dentro da bacia, de uma bacia de zinco, assim, eu falava, Deus, eu ainda vou, quando eu crescer, eu vou ter a melhor casa da minha rua, e nem se for para me morrer no outro dia, mas eu não vou morrer pobre, eu vou morrer rico. E eu vou trabalhar, não sei do que eu vou trabalhar quando eu crescer, mas eu vou ser muito rico. Que isso, hein? É muito a força do pensamento. É. Você acredita muito, além da fé, né? Porque nós somos cristãos, essa questão da fé vale muito, pesa Vale. muito. Porque a gente conversa com Deus o tempo todo. Mas essa questão da força do pensamento, eu acho que é muito certo. Porque tudo aquilo que a gente alimenta na nossa mente, ela cresce numa proporção que a gente não consegue mensurar. Quando você determina lá quando criança que você vai ser rico, interessa o que vai acontecer amanhã, você vai ser rico. E na sua jornada, o pouco que eu sei, você viveu muitos desafios. Sim, muitos. Que você podia desistir. Quando eu conheci esse cara, gente, só pra vocês terem noção, eu não sabia a sua história, eu tava contando pra ele outro dia, eu não sabia a história dele. E aí, quando eu vi ele trabalhando, eu fiquei... Eu sou fascinada por pessoas inteligentes. Isso desde muito criança, quando eu encontro uma pessoa inteligente, eu fico assim, o que eu posso aprender com aquela pessoa? Porque eu tenho preguiça de estudar. É um fato, eu não gosto. E aí, então, eu gosto de estar com pessoas muito inteligentes, porque aí eu pego aquilo que ela aprendeu e vou lá e estudo muito aquilo, porque aí eu acho que eu vou me capacitar dentro daquilo. E aí, quando eu vi você trabalhando e a forma com que você trabalhava ali, eu fiquei, caramba, como que a pessoa consegue pensar tão rápido? Aí eu tenho essa facilidade. Gente, é surreal. E aí eu fiquei vendo você e você pensando numa velocidade de várias coisas, e você ouvindo várias coisas acontecendo, respondendo todas as coisas, e eu em silêncio, vendo aquele movimento, e aí eu fui procurar saber da sua história. Até então eu não tinha ido. Aí eu fui procurar saber da sua história, fui procurar saber quem era, e o que... Aí quando eu vi seu primeiro baque, eu falei, caramba, eu já tinha desistido. Aí quando eu vi o segundo, aí eu falei, putz... Aí, quando eu fiquei sabendo do segundo, o que ele tinha desenvolvido pra frente de coisas pesadas que aconteceram na sua vida, aí eu parei, respirei e falei, quem sou eu pra pensar em desistir? Ou pra pensar que eu sou fraca, ou pra pensar que eu não consigo, sendo que um cara desse, que veio do nada, que construiu, que perdeu, que construiu de novo, que perdeu e que teve inúmeros motivos pra não continuar. E ele continuou, e assim, eu percebo, pelo pouco que a gente está convivendo, que você está vivendo a melhor fase. Sim. E na melhor fase como pessoa, como intimidade com Deus, como o relacionamento, como que você tem construído. E como você tem ensinado as pessoas. Porque eu acho que o precioso dos nossos dons, eu falo porque eu também tenho muitos dons. E eu demorei muito tempo para aceitar eles. E eu entendi que quando Deus... todo mundo diz que nós passamos a vida procurando nosso propósito. Mas eu descobri que não. A gente passa a vida vivendo até que o nosso propósito nos encontre. Quando a gente realmente está preparado. E a gente sabe que a gente está fazendo o nosso propósito na Terra quando a gente consegue levar para as pessoas tudo aquilo que nós construímos na jornada da nossa vida. E olhando para você de fora, com a intimidade mínima que eu tenho hoje para esse podcast, eu posso ver muito nítido. E olha que eu sei 10% da sua vida. Eu posso ver nítido que o seu propósito te encontra pela quantidade de pessoas que você ajuda à sua volta. Pela quantidade de histórias que você muda. Eu gosto de ajudar.
Eu acho que eu nasci para ajudar as pessoas. E Sim. quando eu percebo que não é alguém que ajuda, porque às vezes você ajuda, depois a pessoa quer aproveitar de você, ligar às vezes. Então, quando eu vou ajudar uma pessoa, eu falo, o que, que você quer fazer da vida? O que, que você sabe fazer? O que, que você quer montar para você? Às vezes pessoas que eu nunca vi na minha vida. E eu falo, mas você tem que falar uma coisa e eu só vou ajudar uma vez. Gênio da lâmpada mágica. Você tem um pedido. Agora você não tem 3 pedidos, você tem só um nessa Entendi. lâmpada mágica. Então, faça o pedido e pense bem. Igual a minha filha do meio mesmo, tem 3 filhas, ela queria montar uma loja. Eu falei, filha, acho que está na hora de trabalhar. Ela estava com 22 anos, eu acho. Eu falei, você tem que montar, eu monto alguma coisa para você. Porque você não pode achar, eu sou filha do Toninho do Edson. Muita coisa pode acontecer com o Toninho do Edson. Eu posso tentar investir em outra coisa e eu não ter mais esse capital que eu tenho, embora eu acho difícil. Ou qualquer coisa pode acontecer daqui para lá. Sim. Então, você quer montar o quê? Ela pensou, falou, eu quero uma loja de chocolates. Eu falei, você come chocolate todo dia? Não. E eu falei, você se maquia todo dia? Sim. Então tem que montar uma loja de chocolate, uma loja de maquiagem, vai vender muito mais que uma de chocolate. Chocolate é sazonal, vai vender no dia dos namorados, na Páscoa. Agora batom, você montar uma coisa bacana, num lugar bacana, você vai vender todo dia. Ela falou, não tinha pensado nisso. Falei, pois é. Talvez você come chocolate uma vez por semana, uma vez por dia. Agora, se você for na padaria, você passa um batom, um protetor solar, uma coisa. Ela montou uma loja, hoje já está com 3, montou com o próprio capital que ela ganhou. Que isso, hein? Literalmente, é isso, é sobre isso. É sobre o seu propósito te encontrar e você conseguir ajudar pessoas a deslanchar. Sim. Ajudar pessoas a ir em busca do propósito delas. E quando você fala assim, que eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo e muito de improviso, quando eu estudava, acho que em 2ª série, 3ª série, lá do primário, eu sempre, igual eu falei, sempre tive preguiça de escrever. Sim. Tanto é que a hora que eu escrevo, eu julgo. E Deus. Depois que eu escrevo, é só Deus para saber. Eu não julgo. Então, na minha época... Tá vendo, gente? Não me julguem mais quando vocês virem as minhas anotações. Aí na minha época tinha, tipo, você levar um trabalho para cá, ela passava o tema para você trazer, tipo, uma redação. Um papel ao máximo. E você ia ler. Sim. Aí eu não fazia com aquela preguiça, chegava. Aí esse dia eu não sentava na frente, que eu sempre fui de sentar na frente. Aí eu sentava lá atrás. Aí você levantava a mão na hora que você quisesse falar a sua. A minha estratégia, eu vou ouvir as 3 primeiras pessoas fazer o ditado delas. Aí eu vou pegar o caderno e vou ler em cima dos 3 ali, porque eu sempre fui bom de memória. Isso. Aí eu bolava o meu texto baseado naquilo ali, sem parecer nada daquilo. E ganhava 10. E pronto, tava lá assinado meu 10. Então, quando minha mãe ia pegar meu boletim na época, hoje eu não sei nem se pega isso, eu tava só com 10, no mínimo 9 eu tava em tudo. Assim, literalmente... E a parte da fé que você falou, eu vim desenvolvendo isso, tanto é que das percas que você falou, quando eu fui para o Nashville, que eu não tinha a força que eu tenho hoje no mercado, mas foi a minha faculdade que faltava para mim no mundo do show business. Nossa, só uma aspas aí, gente. Eu sofri horrores. Eu tô sabendo agora que você era do Nashville. E quando lançou, até hoje, eu vou abrir minha playlist. Até hoje eu escuto Nashville, gente. Eu amo as músicas dele. Assim, a banda foi muito estourada em Goiás, no Mato Grosso, parte grande de Minas, um pouco de São Paulo que é colado em Minas, mas não chegou ao Brasil. Foi uma pena, porque eu não tinha experiência, a banda tinha rompido com o empresário e todo o material era do empresário, então a banda não deu certo. Eu entrei no Nashville, eu tinha 2 carros, eu saí a pé. Mas um motivo para desistir, começa aí, não desistiu. Aí, no meu segundo casamento, que aí eu já tinha casado com a pessoa certa, e peguei o carro do pai dela para falar, vou ver se eu entro numa dupla X que estava despontando. Sim. Aí o empresário não me respondeu, não me atendeu, não vou falar para não queimar, mas eles viraram muito meus amigos, porque eles acharam que eu queria pôr a banda minha para cantar nessa casa de show, que eles tinham uma casa de show. Entendi. Então ele não me atendeu com muita coisa na cabeça. A hora que eu destravo um ninho de 2 portas só do meu sogro, pai da minha falecida esposa, aí a hora que eu destravo,
me liga uma pessoa que sempre me chamou de Miyagi, que eu chamava ele de Miyagi. Miyagi, onde você tá? Eu falei, estou aqui na Santa Fé, na casa do show lá. Sim. Ah, foi pô, né? Nossa, era muito bom, inclusive. Era, casa bombada de Goiânia. Sim. Aí eu falei, não, eu vim ver se eu entro na agenda da dupla tal, porque eu saí do Nashville ontem. Ele falou, não, sobe aqui para um restaurante que estava em Goiânia, que a gente quer, a gente foi até a página A com o Cristiano Araújo. E para a gente estourar ele, Brasil precisa de você. Aí era um restaurante na mesma rua, coisa de Deus, na mesma rua que era a casa de show. Sim. Eu já subi, já almocei com eles, eles falaram, a gente te dá X% no Cristiano Araújo, X% no Zé Ricardo Thiago. Nossa, Ricardo Thiago era bom. Era, daquela música, eu que achamos, vai no banheiro pra gente se ver. Aí me deu X% da banda. Gente, ele escreveu todas as histórias da minha vida. músicas. Aí eu peguei, ele falou do X% do Cristiano, X% do Zé Ricardo Thiago, e que dia que você começa? E o X para você, eu falei na época, eu preciso de 8 mil pelo menos para me viver até os dois artistas estourarem. Aí eles falaram, que dia que você começa? Eu falei, não, já comecei, só fala onde é o escritório que eu já vou. E comecei e peguei, comprei um golzinho na época, parcelado até a entrada, enchi de material, de CD, DVD, promocional tinha na época. Comecei a rodar o Brasil nos contratantes que eu já conhecia. Sim. Aí um dos maiores contratantes falou, cara, mas o Cristiano ia para Audio Mix, não deu certo. Eu falei, não, então só fica com o CD e DVD, escuta na sua casa, não pega nenhuma data comigo hoje. Daqui 3 meses, você que vai me ligar. Não deu 2 meses, estourou, ele ligou, falou, cara, você é pé quente, tá estourado. Aí começou a pegar a data, e esse contratante é o Marcos Mioto, um dos maiores contratantes assim, de número de feiras no Brasil. Sim. E a gente virou muito amigo, assim, não só do show, a gente virou amigo mesmo. Sim. É engraçado você ir falando, porque você, quando a gente não tem noção disso, gente, que por trás daquela música que a gente escuta, que marca a nossa história, porque Zé Ricardo Thiago foi uma música que marcou a minha adolescência. Uhum. E aí os meus irmãos da minha casa, o Cristiano Araújo, foram músicas que marcaram a minha adolescência, foi uma perca que marcou a minha adolescência. Uhum. E aí você olha por trás disso, porque a gente está acostumada a ouvir a música, depois a gente pensa no cantor, e aí a gente não imagina que para aquele cantor estar ali, existe um mundo. Existe. E aquele mundo tem uma família, aquele mundo tem uma dor, aquele mundo tem um desafio, aquele mundo ralou pra estar... O cara andou o Brasil batendo de porta em porta. Sim. Ganhando milhões de nãos. Muitos. É tipo aquele filme A Procura da Felicidade, que o cara quer vender uma coisa e ninguém compra. Uhum. Eu consigo visualizar você numa cena dessa, com um carro cheio de DVD, batendo de porta em porta, todo mundo falando não. Qualquer pessoa que não fosse determinada falaria assim, cara, eu não quero isso aqui. Quantas vezes a gente, enquanto jovem... E eu não sou mais jovem, gente. Tá quase acabando minha juventude esse mês. Mas aí, quando você olha pra esse cenário, você fala assim, a gente desiste muito fácil. Sim. A nossa geração desiste muito fácil. Quando a gente ganha o primeiro não, você estremece. Quando vem a primeira dificuldade, a gente fala assim, nossa, mas será isso? Aí eu volto pro colo do meu pai, aí eu volto para aquela confiança. E aí hoje é muito raro você encontrar uma pessoa que realmente é determinada, que fala assim, não, cara, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E olhando pra você, é exatamente o sentimento que eu tenho. De pessoas que não desistem. O filme do Mamonas fala exatamente isso. Não desista. Não interessa os nãos. E a sua história é basicamente isso. Você não desistiu. Quando eu saio da funerária, que eu monto a loja e quebro, aí eu comecei a trabalhar de vendedor de secos e molhados. Teve uma entrevista com o supervisor, tinha 2 pessoas que já eram do ramo e eu não. É o meu irmão de criação, que mora lá na minha cidade ainda, que é um dos maiores vendedores de secos e molhados da empresa lá, que é muito conhecido em Goiás. Aí eu fui para a entrevista. Eu era o único que nunca tinha sido um representante comercial. Sim. Só que na minha entrevista, eu fui melhor do que todos. Você foi estourado. Eu já cheguei valendo, eu já cheguei jogador brabo. Gente, jogador caro já existia há muito tempo. Aí ele falou, cara, você... Aí você tem que dar o CPF. Você foi o melhor dos 3 entrevistados, dos 2 e você foi o melhor. Só que o seu CPF tá sujo. Eu fiquei devendo e tal. Eu falei, mas o que tem meu CPF tá sujo? Eu vou vender para vocês, eu não vou comprar de vocês.
E eu garanto que eu vou vender mais do que qualquer um desses aí que está com o CPF limpo. Eu tenho que vender para me limpar meu nome. Por isso, Isso é muito autêntico. Eu falei, você imagina um cara que não está devendo nada, ele não vai ter a determinação de um cara que já nunca deveu. É a primeira vez que eu tinha ficado devendo na minha vida. Qualquer coisa. Eu vou ser melhor do que eles. Sim. Porque ele perguntou qual o motivo que eu ia vender mais. Eu falei, justamente porque eu preciso mais do que eles. E aí eu contei a história que a minha mãe falou, que para mim nunca entrar num lugar para ser mais um. Sim. Que eu ia ser o melhor. E eu fui o melhor da empresa. Aí nessa empresa, ela não era conhecida, por isso que eu pus o perfume no sabonete para a galera ver que parecia um azarro. Que isso. E a empresa estourou. E você ganhou o prêmio. Eu ganhei o prêmio. E aí você gerava uma curiosidade, porque você falou isso, eu me lembrei de um prêmio que eu ganhei numa determinada empresa que eu trabalhava. E o meu foi de revelação, porque eu sou a pessoa do contra. Quando eu entrava numa empresa para trabalhar, e eu trabalho também desde muito, não tão jovem quanto você, né, mas trabalho desde os 14 anos. E não foi por uma questão de necessidade, foi por uma questão de querer mesmo, de ser curiosa. E aí eu trabalhava numa empresa e eu sou do contra. As pessoas falam que tem que ser desse jeito, eu quero entender por quê. Mas existe uma regra, mas a empresa nasceu assim e foi assim. Mas essa regra de Maria Gabriela não funciona pra mim. Tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê que você paga coisas atrasadas, tem que ser o porquê desse, porque a forma econômica é essa. E eu ganhei um prêmio na época e eu lembro que tinha umas 200 pessoas. E aí, mas o meu pai e minha mãe eram um convidado que estava lá, porque eu que tinha organizado a festa. E quando eu não sabia, eu tinha comprado o prêmio. E aí eu comprei o prêmio, ele tinha um prêmio revelação, eu suspeitava que era uma das gerentes que tinha vendido mais. E a gente presenteou todo mundo e no final o dono da empresa me deu esse prêmio de presente. E 2 pessoas bateram palma. Tinha umas 200 pessoas lá e o meu pai e a minha mãe eram as 2 únicas pessoas que bateram palma pra mim. E aí o dono da empresa parou e fez aquele silêncio e eu fiquei muita vergonha naquela hora. E aí eu olhei pra aquela situação e falei assim, cara, problema deles. Porque o resultado tá acontecendo. Se eles estão aqui, a festa tá aqui e o dinheiro deles tá dobrado no bolso, é problema deles. E pronto, aquilo tipo não mudou nada na minha vida. Como que foi a sua aceitação nessa sua jornada? Porque a aceitação é muito difícil quando você tem um dom de brilhar. É uma coisa que é muito nato. Quando você chega e faz a diferença, as pessoas tendem a te rejeitar ou te aceitar. Como que foi isso na sua trajetória de vida? Na minha trajetória de vida, principalmente no show business, quando lá atrás que eu comecei a vender show com esse cara, e às vezes ele não podia, que ele estava fazendo outra coisa, e às vezes o contratante estava dentro de Goiânia, aí eu chegava a pé. Já teve numa gráfica que eu cheguei num golzinho, eu já tinha um golzinho. E um dos maiores vendedores de show na época, ele andava na época de, acho que S10, que era a caminhonete da época, e eu cheguei num gol. O cara falou pro prefeito na minha frente, ele falou, eu posso te dar desconto, posso te dar uma banda que ele não pode, você comprando de mim. Aquilo me doeu muito. Mas eu falei, eu vou ser maior do que esse cara. É uma questão de honra. Em pouco tempo, aí eu saio da categoria. Quando eu fui para o João Neto Frederico, aí ele tinha que comprar show de mim, para vender para as prefeituras. E eu sempre espelhei, eu vou espelhar no melhor para eu... Aí o meu foco é ultrapassar aquele ali. O melhor, sim. Eu acho que na vida você tem que ter meta, você tem que ter propósito. E você orar a Deus todos os dias da sua vida. Sim. Eu sempre peço uma coisa para Deus, eu sempre falo nas minhas orações, Deus, essa é a minha vontade, talvez não seja a sua. E se coincidir a minha vontade com a sua, perfeito. Se não, que prevaleça a sua. Sim. Se às vezes aquela coisa não é para você naquele momento. Então eu tinha uma meta de ser não era esse, era um outro cara que tinha propaganda dele na televisão. Sim. A empresa dele, eu falei, não, tem que ser igual a esse cara. Sim. Ou melhor, tem que ser melhor que ele. Aí hoje ele compra um monte de show para mim e eu falei para ele no dia, a gente encontrou na lanchonete indo para Brasília, eu falei, Vinícius, ele chama Vinícius Rodrigues, meu sonho era ser pelo menos igual a sua empresa, que ela era melhor do Goiás. Ele falou, Toninho, agora eu que quero ser igual a você. Então, assim, Deus foi muito generoso comigo,
mas eu fui sempre determinado. Não adianta só você orar, você rezar ou qualquer uma outra Sim. coisa buscando a Deus, se você também não correr atrás. Se você rezar, orar, fizer campanha, sei lá, o propósito que você fizer com Deus, mas você ficar na sua casa, a única coisa que cai do céu é chuva ou Sim. bosta de pombo. Literalmente. Isso que você fala é muito real. A determinação faz a diferença. Mas quando você passa aí por esse desafio da perca, né? Porque aí você entra pro Cristiano Araújo. Lança o Cristiano Araújo. Ele estoura. Ele estoura, Brasil, e no momento que a gente ia ganhar assim, o maior dinheiro da nossa vida, que era o meu sonho de ter aquilo, aí eu perdi o ser humano maravilhoso, que era ele. Eu acho que o que mais dói. E ele me chamava de papai, de dad. Foi ele que lançou esse nome? Foi. Aí eu comecei também, toda vez que eu chamava, papai, essa mania eu tenho de chamar os outros papai, daí virou papai, o dad. Então aí, quando eu perco o Cristiano Araújo, eu perdi o chão, assim. Aí eu questionei Deus, falei, Deus, eu não sei qual é o seu propósito para mim não. Porque a hora que eu ia mudar, dar aquela 360 na minha vida financeira, o Senhor levou não só o ser humano que eu amava, mas o Senhor me levou a oportunidade de ter todas as coisas que eu sonhei. Sim. E mais o ser humano que eu amava, que eu era apaixonado no Cristiano, assim. Foi a primeira pessoa próxima que eu perdi, que até então trabalhava em funerária, e eu arrumei defunto de todos os jeitos, você imaginar. Sim. De todos matado, morto no hospital, na casa dele mesmo. Então, assim, eu era frio para isso, na coisa de morte. Mas ali quebrou isso. Ali eu virei Deus curou. Eu virei o ser humano que chora fácil agora. E nessa hora que ele morre, Antônio, você não olha com um olhar de que deixa eu de sonhar? Nessa hora você não deixa de sonhar? Nessa hora, os 3 primeiros dias, assim, sim, eu deixei de sonhar. Eu achei que eu tinha que vender as coisas que eu tinha conquistado, poucas, mas tinha. Sim. Mudar de padrão e tudo. Aí passa a missa do 7º dia, o mundo cai na cabeça da gente, assim, que o show business, você não, ainda mais quando você tem um artista estourado, o show, você já vende ele o ano inteiro. Sim. Quando abre a agenda em julho, normalmente que a gente abre a agenda do próximo ano, igual agora. 2024 tá tudo vendido. Tudo. Quando Entendi. você tem um artista estourado, é assim, o show Sim. é assim. Ele se antecipa, porque toda cidade tem o calendário da festa de peão, da festa. Sim. Então o cara já contrata os headline, que a gente chama, que é o cara que vai trazer patrocínio para aquela feira, Sim. o artista que puxa muita gente. Então, normalmente, esse já fecha eles primeiro para depois ir fechando o segundo escalão. Então, eu já tinha datas do Cristiano fechada do carnaval do outro ano, Sim. ele morreu em junho. Então, assim, adiantamentos de show, como aquele tempo fazia-se muito CDs promocional para distribuir na festa de outros shows, para você chegar no artista que ainda não conhecia o Cristiano, ou para você estourar um CD novo, um DVD novo. Então, a gente gastava o dinheiro. Sim. Aí tinha dinheiro em caixa desse para distribuir, foi que a gente foi devolvendo o dinheiro, acertando com a equipe que trabalhou com a gente o ano inteiro. E é engraçado que é um fato, né, uma fatalidade que acontece, mas você vai vivendo as sequelas dela por muito tempo. É isso. Aí passou a missa 7º dia, e também veio todos os escritórios do Brasil me convidar. Que eu achei que até então que tinha. Aí eu falei, acabado. Aí eu falei, cara, até de segmentos fora do sertanejo. Gente. Gente que eu não imaginava que conhecia o Toninho Duetos, o papai, o Dad. Aí eu falei, rapaz, eu tô. Aí o Dad tá estourado. O Dad tá estourado. aí eu tinha um valor que eu sonhava ganhar, um monte de duplas consagradas me ofereceu mais do que isso, mas eu sempre dobrei meus joelhos falando, Deus, aonde for para o Senhor me edificar, vai ser esse lugar que o Senhor vai me colocar e o Senhor vai dar o sinal que eu preciso. Eu sempre tive uma intimidade muito com Deus. Sim. Aí, é que eu estou falando de Deus, não estou falando de religião. Então, sim, pode ter qualquer um, mas se Deus te prevalecer na sua vida, aí você fizer a coisa que Ele está determinado. Você deixar Ele conduzir, já era. Já era. Aí é só ter a sua determinação. Sim. É esse meu sonho, Deus. Aí a pessoa, o Wander, que era meu sócio agora, foi meu patrão, depois nós viramos sócio, porque ele me chamou para o work. Aí eu falei, vou te ouvir por último.
Ouvi todo mundo, aí eu falei, Wander, agora ele foi um dos primeiros a me ligar, agora eu vou conversar com você. Mas na minha cabeça eu já tinha um lugar que eu iria. Sim. Não iria para Pra ele. ele. E eu cheguei e falei, Deus, se for para eu voltar para o work, que eu volte do jeito que eu sonho, não do jeito que o Wander quer, que eu imagino que ele queira. Aí cheguei, falei para ele, ele falou, ó, queria que você entrasse, Sim. eu quero ser o escritório número 1 do Brasil, eu vou ser, mas só que se o Toninho Duetos vier, eu vou encurtar a jornada de chegar ao Sim. primeiro lugar. Aí eu falei, não, eu não volto como funcionário, só volto como sócio, que eu já estava no... Para ele eu era o agente de 2006 do Jornal Frederico. E eu agora empresário do Cristiano Araújo, que Sim. infelizmente Deus tinha levado. Aí eu falei que só voltaria se fosse como sócio. Ele falou, não, mas é para ser como sócio. Que eu não imaginava primeiro na minha cabeça que ele ia aceitar isso. Ele falou, tem uma menina que chama Marília Mendonça, que ela está aqui desde os 13 anos, tem um DVD gravado. Eu já conheci o DVD, acho que tinha uns 6 meses que tinha gravado esse DVD. Sim. E tem uma dupla, Zé Neto e Cristiano, que está começando, o cachê ainda era 10 mil. Aí eu falei, Gente, muitas emoções nesse lugar. e ele falou, se você trouxer um outro dupla, um outro artista, eu invisto e a gente racha meio a meio. E é isso. Aí a gente racha meio a meio. Você falou, Aí que eu eu vou falei, ficar? aí eu falei, posso ir no banheiro? Porque a sala dele era gigante, tinha um banheiro, fui lá, eu não queria fazer nada. Deixei a tampa do vaso, dobrei os joelhos ali e falei, Deus, se for aqui que eu vou me edificar, o Wander já deu vários sinais que é aqui, mas eu quero o sinal do Senhor. Se eu for o Wander que eu conheci lá atrás, que ele não ia me dar a oportunidade de ser sócio dele, e agora ele está dando, eu vou pedir uma coisa que vai ser o sinal que você vai falar, é aqui. Aí eu fui e falei para ele, Wander, é o seguinte, para gravar o DVD do Cristiano, que eu não tinha o dinheiro todo, eu tive que pegar na época com o outro um valor muito expressivo, mas é muito expressivo assim, que hoje valeria milhões. Assim. Que o show business tudo é muito caro. Você está entrando Sim. agora, você viu que é tudo caro. Tudo é milhões. E a confiança do Marcos Mioto em mim era tão grande que a gente construiu um lastro, não só de amizade, mas de confiança, que eu levei o dinheiro. Naquela época existia muito dinheiro, não era só Pix agora. Tudo Pix. Não, naquela época era espécie. Ele falou assim, eu falei, vamos no cartório fazer um documento, eu faço um cheque. Ele falou, não, eu estou emprestando pro Toninho. Eu não estou emprestando pro escritório. Que isso. Você vai embora e aí eu pego em data do Cristiano pra gente realizar e vai descontando. Caramba. Só que o Cristiano morreu antes de realizar a primeira data. Putz. Aí eu falo pro Wander, voltei do banheiro, dei descarga, pra fazer que eu tinha feito pelo menos alguma coisa Wander tá ali. descobrindo agora que não teve nada. Aí eu peguei e vim e falei pra ele assim, ó, só que tem duas coisas. Ele falou o quê? Eu falei, o meu custo de vida pra eu viver é 60 mil reais até os artistas virarem. Ele falou, tranquilo, sem problemas. Eu faço, se já precisar de adiantado agora. Eu falei, não, mas tem outra coisa. Eu devo X pro Mioto. Ele falou, não, você pega a conta do Mioto e eu pago. Aí depois a gente vai descontando. Aí eu falei, ó, tem uma coisa, eu quero trazer a Maiara e Maraísa. Já tinha o Zé Neto Cristiano lá. Sim. E o Zé Neto Cristiano mais a Marília Mendonça. A Maiara e Maraísa estava sendo Quase que empresária. o Vander fala assim, não, pelo amor de Deus, gente, esse menino quer tudo. Ele falou, não, pode ser. Aí, Que beleza. isso. E aí eu falei, agora quanto ao dinheiro do Mioto, você não precisa adiantar, porque um desses três eu vou estourar e vou pagar com datas, aí vai descontando Vai a minha manter. parte. Falou, beleza. Aí ele aceitou. Eu falei, então é aqui. Então eu falei, já comecei. Pronto. E em 6 meses estourou os 3. Foi mesmo. E eu peguei, A paguei. gente sofreu horrores com os 3. E eu paguei o Mioto tudo e já começou a entrar dinheiro. E foi assim. Que Mas- eu fiquei na workshop desde 2015 até esse ano. E esse ano eu falei, Wander, eu acho que eu queria sair da work, eu tenho alguns planos que eu queria conquistar sozinho. Sim. Você já conquistou tudo, o Wander é um cara assim, Fantástico. fantástico. Tem o maior escritório do Brasil, que Ele é o Workshop. alcançou o pódio Sim, e que eu você queria. pôde ajudar ele a construir essa história. Eu fiz parte disso, tanto é que Sim. na minha saída ele falou, cara, você e o Felipe, a gente construiu um império na Workshop. Sim. E
e você já assina duetos há muito tempo. Sim. É o seu sonho, corre atrás dele. Duetos nasceu numa funerária. E ele falou, ó, Voa. o único cara que pode ser meu concorrente à altura, eu sei que é você. Que isso. E eu vou ter que, e você vai estimular eu e o Felipe a trabalhar muito mais do que a gente sabe da sua capacidade. E tanto que você é tranquilo, é querido, as pessoas gostam de estar junto de você. Vai lá, vai ser feliz. Eu desejei felicidade para ele também. A gente fala direto, eu, ele, Felipe. Às vezes os outros ligam para mim, que a Maiara Maraíza ficou lá, né? Sim. Não continua a sociedade, mas a gente ficou com o Felipe, um cara tranquilo, um cara de Deus. Sim. E sempre que os outros me ligam, eu passo o contato dele. E assim, é surpreendente mesmo como que Deus fez na sua vida, né? De você parar e de você dar um passo na confiança de que Deus vai te dar o chão. E assim, quando você fala de não desistir, a minha esposa, minha afinada, que conheceu num espaço pequeno, desse tamanho aqui, vai e morre a gente era casado 12 anos, ela morre em fevereiro de 2021. A Marília Mendonça morre em novembro de 2021. O Maurílio, que junto que era Luiz e Maurílio, morre em dezembro de 2021. Faltando 3 ou 4 dias para acabar 2021, eu pego minha segunda Covid. Eu falei para Deus, não, se esse 2021 não acabar, eu tô morto. Quase que eu usei aquele meme, acaba, pelo amor de Deus. Aí, e não desisti. Cara, olha isso, olha uma pausa agora, Antônio. Olha, gente, quando eu deixei ele contar, assim, porque quando eu olhei e eu fui atrás, e eu fui buscar essa história, eu vi essa trajetória, e aí eu observei isso e eu falei, caramba, o cara ele teve tudo pra desistir. Em toda a sua jornada, você teve tudo pra desistir. E uma coisa que eu sempre escuto das pessoas, às vezes é isso, porque eu tenho uma dificuldade muito grande em largar algo. Eu entendo zero, por exemplo, de uma peça que quebrou. Um secador parou de funcionar, aí eu não quero comprar outra. Eu abro o secador e aí eu vou lá e eu preciso consertar e eu não desisto até que ele funcione. E aí as pessoas falam assim, Carmeli, você cria as coisas do nada, você surge do nada, as coisas acontecem pra você do nada. Eu falo, cara, não é do nada. Porque desistir não é uma opção. E quando eu vi a sua história, eu estava numa fase que eu tinha pensado em desistir. Só que perto do que você passou, eu não tinha vivido 1%. Porque na trajetória da minha vida inteira, eu perdi uma pessoa. E assim, uma pessoa, e que mesmo assim foi pro Covid, e na minha cabeça ela tá viva até hoje. Ela só tá na casa dela. E que qualquer hora eu vou ligar e ela vai me atender. Porque o Covid gerou isso na gente. Porque o fato da gente não poder velar uma pessoa, não ter aquele momento ali de dor, gera na gente o sentimento de vivo. Então, isso não é algo que a gente traz. Então, você é uma escola. Quando teve um meme que você criou essa semana de uma brincadeira nossa, que é a questão, hoje no carro, mas a gente estava falando disso, a gente não é o Sebrae, mas a gente já está dando curso. Sim. Mas porque realmente você é uma escola. Sim, e assim, quando você fala que eu não desisto, eu podia ter desistido do show business, que eu já tenho estrutura para isso, eu podia ter desistido de amar, de querer o relacionamento, que eu já estou com 54 anos, e aí quando você tem um status que você fala, às vezes a pessoa vai aproximar por interesse, por acaso eu vou e conheço a Aline pela internet, eu vi, meu dentista postou, aí eu fui lá no perfil, a hora que eu vi, eu falei, não, eu tô vendo um tanto de criança, a luz dela bateu em mim assim, eu falei, 2 crianças, eu não tô vendo um pai aqui, liguei pro doutor, falei, doutor, essa menina é casada? Não, já foi casada, tal, contou a história, e aí eu falei, vou dar um direct, se for de Deus, ela vai ser minha. E eu encontrei, que eu nunca imaginei encontrar uma pessoa igual a Aline hoje, que eu nunca imaginei querer casar mais na vida, e eu acho que Deus me deu mais outro presente na minha vida, que foi para minha vida pessoal. Ela foi provando isso no decorrer de cada dia, e é a pessoa que vai ser o meu esteio, o meu farol. Se eu for um barco à deriva, eu creio que ela é a luz que vai me guiar para chegar no porto. E eu acho que Deus está me presenteando também na minha vida profissional
com 4 artistas que eu tenho certeza que eu vou estourar em 2024. Deus já está dando esse sinal. Sim. Eu saí da Work no outro dia eu já tinha um artista, no outro dia eu tinha outro. Todo mundo me procurou, eu não quis ir para um artista grande, que eu tive convite também, porque senão não era mérito para o Toninho Duetos. Eu tinha que construir do zero. Sim. E Deus me deu a oportunidade e está acontecendo. Tem 4 meses de duetos, eu estou num patamar que uma empresa leva 3 anos para chegar. Sim. E eu estou trabalhando para eu ser o pole position, para eu ser, para a galera que tiver comigo, vem jogar Champions League. Que é isso, e para ganhar, porque nós entramos no time que está no pódio, e ela nasceu comigo em 94, e só quem é bonito nasce em 94, e quem nasceu para estourar. Mas uma novidade de milhões, só para a gente encerrar, porque nosso tempo está esgotado, e se não estiver esgotado e passando o limite, não sou eu, né, gente, porque tá sempre assim. Mas é porque você dá um passo agora, né, a Duetos, ela vai voar. Sim. Então agora ela chega e nesse ano de 2024, além desses artistas, você chega para construir um legado em São Paulo, a cidade que tudo acontece, né? Isso. Porque, gente, é uma velocidade surreal essa cidade. O cara acorda às 5 da manhã, o cara vai dormir, tipo assim, meia-noite, 1 hora da manhã e não para. Então, o que você está achando, assim, só para a gente finalizar dessa sua transição, eu falo dessa migração, dessa expansão? Eu quero ser um escritório de música, não só de música sertaneja, que é o celeiro de Goiânia, que é o celeiro que eu gosto. Sim. Então eu quero ser um escritório que tem vários segmentos estourados dentro do meu escritório. Sim. Quero ser um multiempresário. E eu tenho certeza do que eu quero. E isso já é promessa de Deus na minha vida. Amém. Eu vou ter a minha sede em Goiânia que está lá. E a sede explodida, assim, linda, maravilhosa, para ser referência em São Paulo, que é a cidade onde tudo acontece. Sim. Vou ter a esposa maravilhosa, que é a Aline, do meu lado, me conduzindo, sim, Deus nos guiando, nos blindando, sim, nos protegendo, sim, e abrindo as portas pra gente. Em 2024, Duetos no pódio. Só espera, gente, que ele vai estourar. Pai, Dede, como eu te falei no começo, e todas as outras piadas, quero te agradecer de coração por você ter vindo, ter aceitado bater um papo, ter conseguido um encaixe nessa agenda aqui. Gente, nosso podcast esse ano ele acontece em São Paulo, porque a Carmele veio de mudança, então nosso encontro de milhões, esse ano vai ser um encontro de milhões diferente, e nada melhor do que começar o encontro e o ano com um cara que, tipo assim, tem me dado uma aula. Tem sido uma escola diária. O Sebrae, sou eu. O Sebrae, ele. E detalhe, gente, a Carmele ganhou um nome novo aqui. Porque eu olhei aqui e ele falou, tá errado. Por que tá errado, Antônio? O que tá faltando aqui? Não, aí tem que ser Carmiele, minha filha. Gente, é o dia inteiro só Carmiele, minha filha. E é muito engraçado, eu nunca tive um apelido. E aí então esse Carmiele, minha filha, ficou engraçado. E aí eu quero... Eu fiz até uma figurinha hoje, né? Verdade, nunca tive uma figurinha. Tem agora. E aí agora eu tenho uma figurinha de Carmele, minha filha. Quero te agradecer mesmo por ter aceitado, por ter conseguido um horário para poder vir partilhar da sua história e para poder levar a sua história para mais pessoas. O intuito do meu podcast é que por trás de uma história existe uma história. Por trás do Antônio, que todo mundo tá ali, que tá sorrindo, que tá feliz, que tá botando a energia de todo mundo pra cima, existe uma história. Existe um cara foda que passou por um desafio, que conseguiu vencer, que conseguiu alcançar voos que ele tinha tudo pra desistir e não desistiu. Então, obrigado por você não desistir, porque foi graças a você não desistir que hoje a família do Cristiano está onde ele está. Sim. A família da Marília está onde ela está, a família do filho da Marília está onde ela está, a família da sua esposa, da sua ex-esposa está onde ela está. E foi graças a você não ter desistido que eu tive a oportunidade de conhecer. A Aline teve a oportunidade de estar na sua vida. E toda a trajetória que você vai seguir aí pelos seus próximos 50 anos. E que você possa estourar milhões e milhões e milhões Sim. de artistas no mundo todo e levando aí essa energia que você tem. Sim, obrigado. E eu vou falar para você que está assistindo agora. Que 2024 você busque em você o melhor de você. Às vezes acontece alguma coisa com a gente e você vai questionar Deus. Se Ele deixou o Filho dele vir aqui na Terra para pagar os pecados por nós e morrer daquela forma que Ele morreu, por que Ele não vai deixar você sofrer um pouquinho? É o jeito dele quebrar o vaso e fazer outro novo. Busque o melhor de você dentro de você
ore a Deus, determinação, foco e vai para cima que as coisas acontecem. Cola no DED. Que isso, hein? Ó, mais uma vez, nosso encontro de milhões chega ao fim. E encontro vocês no nosso próximo encontro de milhões. E teremos muitas pessoas especiais no decorrer desse ano. E, gente, esse encontro de milhões vai crescer de uma forma que vocês não estão entendendo. Porque agora ele tá na mão de quem? Do DED. E pode deixar que eu vou ter o dom de Midas. Estourar isso aqui também. Pronto, tá vendo? Tocar e virar ouro. Pronto, tocou e virou ouro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e nos vemos no nosso próximo Encontro de Milhões. Até a próxima. Beijo.